Boa noite, meu nome é Roger, sou aluno da turma de processamento da informação do professor Peter. Esse vídeo é parte da disciplina e ele tem como objetivo apresentar o nosso projeto da disciplina. A gente fez um jogo de adivinhações, onde o objetivo é descobrir qual que é a palavra que o computador sorteou. Esse sorteio ele é feito aleatoriamente, através do algoritmo que a gente criou. O jogo ele é bem parecido com o jogo da forca, o que diferencia ele é mais a interface gráfica mesmo, mas as regras do jogo são praticamente as mesmas. Ou seja, o jogador ele tem que tentar adivinhar qual que é a palavra, sugerindo uma letra por vez, e ele tem um limite de 6 erros. Nesse projeto a gente trabalhou com um arquivo .txt, onde estão salvas as 25 palavras, que o programa faz a leitura em forma de vetor, sorteando o número de 1 a 25, que é o índice do vetor, e esse número ele indica qual que é a palavra que está gravada no arquivo txt, e com base nesse sorteio também da leitura do índice ele indica qual que é a dica para que o jogador possa iniciar o jogo de maneira mais objetiva. A gente dividiu o nosso algoritmo em módulos e a gente vai explicar cada um deles e o funcionamento de cada um. Inicialmente a gente tem as importações que foram feitas para que o algoritmo fosse executado. Logo abaixo a gente tem o módulo principal, onde a gente utilizou algumas variáveis globais para auxiliar no projeto e elas são alteradas simultaneamente em algumas classes. Abaixo tem mais algumas variáveis que a gente utilizou no módulo principal do algoritmo, que basicamente é o menu do nosso jogo, que faz o início da execução. E a gente também colocou um scanner para fazer o auxílio durante a execução do jogo. Dentro do módulo principal, que está selecionado aí na tela, a gente tem o menu do jogo. A gente utilizou uma função do tipo switch para montar um menu básico, onde o usuário ou ele inicia o jogo digitando o número 2, ou ele encerra o programa sem nem mesmo iniciar o sorteio digitando o número 1. Caso o usuário opte por digitar o número 2 e jogar, o programa então ele executa os módulos sortear palavra, desenhar palavra e alterar traços, e depois ele finaliza o programa de acordo com o que vier a acontecer durante o jogo. Boa noite, eu sou o Rodrigo Melo. Eu vou estar explicando primeiramente a função sortear palavras, que é a função mais extensa e com mais funcionalidade dentro do nosso projeto. Temos aqui as variáveis que foram usadas, né? Temos que destacar aqui o vetor palavras e o vetor dicas, que um vai estar as palavras e o outro as dicas. Como o Roger adiantou, temos um arquivo txt. O que tem dentro desse arquivo são 25 palavras que serão usadas para o jogo, certo? Elas estão salvas dentro do arquivo, cada uma em uma linha. Só que na primeira linha, em vez de palavra, temos o número 25, que é o número de palavras que tem dentro desse texto. Ou seja, a primeira linha temos o número 25 e as outras 25 linhas temos em cada uma palavra. No total, 26 linhas. Certo? Então tá. Aí você pergunta, mas por que na primeira linha tem o número de palavras? Para que o arquivo leia essa primeira linha, igual ele está fazendo aqui, Interagir percebe. Ele vai ler essa primeira linha e vai pegar o número que está nessa primeira linha. Em vez de 25, a gente poderia ter salvo só 10 palavras, ou 50, ou 200, ou N palavras. Mas resolvemos fazer com 25.
Ele vai lá e lê e vê que é 25. Quando temos um número, então já damos essa dimensão para os nossos dois vetores, que é o vetor palavra e o dica. Então, o vetor palavra e o vetor dica, ele vai ter o tamanho max. E o que é max? Max é a leitura da primeira linha. Por isso que na primeira linha tem um número. Nesse pedaço do algoritmo, o que ele faz? Ele lê cada linha a partir da segunda linha do arquivo e salva dentro de um espaço do vetor, de um índice do vetor palavra. Então, a primeira palavra vai estar salva no índice 0, a segunda no índice 1 e assim sucessivamente. Aí beleza, já estamos com as palavras todas salvas no vetor. O que precisamos agora? Sortear essa palavra. E como que ele vai sortear? Novamente com aquele número que está na primeira linha do arquivo. Ou seja, ele leu, foi atribuído a max o número, e vai fazer um sorteio com base nesse número max. No caso 25, dentro do número de 1 a 25, ele vai sortear um número que será o que vai ser usado para o nosso jogo. Ele fez o sorteio, beleza, escolheu a palavra. O que ele tem que fazer agora? Ele não pode só exibir a palavra, ele tem que transformar essa palavra em traços. Mas como que ele faz essa transformação? Ele primeiro tem que saber o número de letras que essa palavra tem. Vamos dar um exemplo da palavra casa. A palavra casa tem 4 letras. Então ele vai ler que tem 4 caracteres, 4 letras a palavra, e vai criar uma nova palavra de 4 traços. Ou seja, em vez de aparecer casa, vai aparecer 4 traços. Então ele vai só verificar o tamanho e transformar em traço. E com isso, antes disso, porém, ele transforma tudo em minúsculo, por convenção, para não dar problema quando for comparar uma letra com outra. Aí beleza. Com aquele número que foi sorteado, também temos o vetor dicas. Então, por exemplo, foi sorteado o número 3, então dica 3. Aí o que acontece? Também palavra 3. Então a palavra 3 está no mesmo... a palavra 3 e a dica 3 são referentes ao jogo. Vão ser ela que vai ser jogado e a dica que vai ser exibida. E aqui, bom, só exibir a dica em forma de interface, né? Depois disso, o que acontece? Ele só precisa exibir como que está a palavra, porque, por exemplo, você acertou uma letra, ele tem que exibir a letra e em forma de traço as que faltam. Então, essa função que criamos aqui, desenhar a palavra, ela só vai ficar desenhando, só vai ficar mostrando como é que está a palavra agora, certo? Bom, depois disso a gente tem a função alterar traços, que ela é uma função de comparação. O usuário, depois de ter sorteado a palavra e o programa exibiu a dica, o usuário ele inicia o jogo de maneira prática. Então ele começa a fazer as tentativas de adivinhação, digitando letra por letra, de forma a tentar chegar no objetivo. Essa parte do algoritmo ela faz a comparação do que foi digitado com a palavra. Vamos supor que a palavra sorteada seja casa. O usuário ele vai digitar, por exemplo, a letra A. Digitando a letra A, o algoritmo ele vai comparar a letra digitada com a palavra sorteada e verificar quantas vezes a letra ocorre na palavra. No caso da palavra casa, a letra ocorre 2 vezes,
Então ele contabiliza 2 acertos e imprime a sequência já constando as 2 letras As. E assim sucessivamente, seja acertando ou errando as letras. Caso o usuário erre as letras, é contabilizado um erro. E ao chegar ao limite de 6, caso o usuário não acerte a palavra, o jogo é encerrado. Essa verificação e substituição de traço por letra ou letra por traço é feito nesse for if aqui, ó. Aqui ele faz a substituição. E então, continuando aqui com a sequência do programa, aqui a gente tem a função enquanto. Então, enquanto o erro é menor que 6, o programa continua a executar. Se o usuário acertar a palavra completa, o algoritmo executa, ele aparece a mensagem "você venceu", e caso ele não consiga concluir, aparece a mensagem "você perdeu". Agora a gente vai executar algumas simulações aqui para mostrar o programa funcionando. Bom, agora a gente vai para a execução do programa. A gente vai simular o programa 2 vezes para mostrar ele. Uma vez tentando adivinhar a palavra, a gente vai tentar acertar, e na outra a gente vai errar propositalmente para mostrar ele contabilizando os erros e encerrando o programa. Então a gente tem um menu inicial, onde o usuário ele tem 2 opções: digitando até o número 1, ele cancela o jogo, como a gente pode ver. Digitou 1, cancelou. E digitando o número 2, o jogo se inicia. O jogo iniciando, ele vai exibir as instruções do jogo, que basicamente você tem que chutar a letra até você acertar, ou seja, você não consegue, eu sei a palavra, vou completar. Não, você tem que chutar letra por letra. E você pode ter no máximo 6 erros. Então, clicando em OK, o jogo inicia. A primeira coisa que aparece é a dica. Nesse caso, está em todos os livros. É uma palavra de 7 letras, então a gente vai tentar adivinhar qual que é a palavra. A gente vai iniciar pelas vogais, que a probabilidade de aparecer é maior. Então a gente vai iniciar pela letra A. Ó, de cara, a letra A ela ocorre 3 vezes na palavra, então já contabilizaram 3 acertos. Vamos tentar a letra E. A letra E não ocorre na palavra, então ele contabiliza o primeiro erro. Letra I também não aparece na palavra, então temos 2 erros. Letra O não aparece também na palavra, 3 erros. E por último, a última vogal, que é na verdade a letra O, também não ocorre na palavra, então chegamos a 4 erros. Agora a gente vai começar com as consoantes, então a gente vai colocar aleatoriamente. Vou colocar a letra C, não ocorre na palavra. Bom, só para deixar claro, a gente também não sabe qual que é a palavra que o computador sorteia, então a gente não pode acertar assim facilmente. Acertar a letra P. A letra P ocorre. Vamos tentar a letra S. Infelizmente não acertamos, então chegamos a 6 erros e o programa encerra. Aparece a mensagem "você perdeu". Então nós vamos para uma nova tentativa de adivinhar qual que é a palavra. Vamos ver se a gente acerta agora, né? Porque foi até uma surpresa pra gente. A gente achou que a gente ia adivinhar facilmente. Então 2 para iniciar o jogo. Aqui temos as instruções. Material escolar é a dica. Com 7 letras. 7 letras.
Então vamos lá, primeiro o A, já acertamos. Agora vou tentar o E, mais um acerto. Tá melhorando, a sorte virou. Vamos por sequência I, primeiro erro. Letra O, Mais um Opa. acerto. 3 acertos. Já dá para saber qual palavra é. Então vamos tentar o U. Ok, então já que já sabemos a palavra, vamos tentar as letras certas. Aí apareceu o C aqui. Letra R. R. E por último a letra N. Bom, nós acertamos a palavra. Então Clicando em OK, você venceu. o programa automaticamente se encerra. E essa foi a nossa simulação da execução do nosso programa. Bom, ao nosso ver, a gente conseguiu aplicar tudo que foi passado em aula. Infelizmente, por ser um curso mais básico do que de aprofundamento, a gente não conseguiu fazer um programa com uma interface gráfica mais avançada. Como a gente mesmo falou, o jogo foi baseado no jogo da forca. Então a gente não conseguiu colocar, por exemplo, a representação do boneco cada vez que você errasse a palavra. Então a gente acabou optando por trabalhar com 6 erros, que é a regra do jogo da forca também. Caso o curso ele fosse maior ou dividido em mais módulos, provavelmente a gente conseguiria desenvolver melhor esse programa, fazer algumas melhorias nele, que a gente mesmo acha que seria interessante de fazer. E a gente também vê a aplicação desse programa como ele pode ser utilizado na parte didática para crianças que estão aprendendo o alfabeto e consequentemente a escrever, em escolas para adivinhação de palavras e a formação educacional das crianças. E também na parte de segurança. Você pode utilizar esse programa como, sim, claro, desde que desenvolvido de maneira mais avançada, como senhas e restrição de acesso. Nosso programa está funcionando legal, tá rodando, o algoritmo está funcionando, porém tem coisas a melhorar, que infelizmente, devido ao curto tempo, ao problema diversos que tivemos durante o quadrimestre, não conseguimos fazer essas melhorias. Uma delas seria ter diversos tipos de nível dentro do jogo. Ou seja, por exemplo, fácil, médio e difícil. Com o que fizemos aqui, a gente só consegue executar ele uma vez, ele já finaliza, nós acertando ou errando a palavra. Outra coisa que poderíamos ter melhorado também é que a partir do momento que a pessoa já acha que sabe a palavra, ela conseguir chutar, ou seja, colocar todas as letras. Isso também não conseguimos fazer. Outra coisa que seria bem legal também seria, mas também como não tivemos em aula e chegamos até a pesquisar, mas era uma coisa muito trabalhosa, era fazer a parte de interface colocando os bonequinhos, a forca, como é o jogo mesmo, né? Mas infelizmente não deu tempo. Então basicamente o nosso trabalho é esse, e muito obrigado, e é isso aí, boa noite.